Vamos encontrar. Diz assim: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Versículo 24. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Queria que você orasse comigo nesse momento. Pai celeste e poderoso, obrigado, meu Deus, por estar aqui nesse momento. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor, meu Pai, nos direcione nesta noite, que neste momento o nosso coração possa estar ouvindo a Tua palavra, que o nosso entendimento possa ser aberto para as santas Escrituras nessa noite, para que enquanto esta palavra é pregada, Senhor, que vidas possam ser libertas, vidas possam ser alcançadas, vidas possam ser edificadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço e peço, Pai, usa a minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Você pode se sentar em nome de Jesus? Irmãos, todos nós, acredito eu, que talvez já leu pelo menos uma vez esse texto, ou se não leu, ouviu Jesus falando sobre o seu martírio, ou até mesmo sobre esse versículo tão maravilhoso que quer dizer: quando quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Meus irmãos, quando eu estava lendo esse texto e orando, o Senhor colocou algo no meu coração muito importante. Aqui nós temos dois contextos, e nós temos também o exemplo de duas pessoas. A primeira pessoa a nos exemplificar nessa noite é Pedro. Pedro, um homem proativo, um pouco falante demais, mas nesse momento Jesus está caminhando aqui para o final do seu ministério, e Jesus começa a pregoar dizendo que era necessário que ele fosse para Jerusalém, para que ao chegar em Jerusalém ele fosse injuriado, ele fosse maltratado pelos anciãos, fariseus, os sacerdotes, e ainda ser morto, e ao terceiro dia ressuscitar. Pedro, ao ouvir esta palavra, ele chama Jesus à parte. Jesus está falando para os discípulos e Pedro chama Jesus no cantinho e diz: espera aí, Senhor, longe de ti uma coisa dessa, isso não vai acontecer com o Senhor, não. Deus vai ter misericórdia. Mas Jesus olha para aquele homem e diz: aparta-te de mim, Satanás. Sabe o que significa Satanás? Opositor
opositor. Tudo aquilo que se opõe a Deus é Satanás. Todas as pessoas que se opõem aos propósitos e aos planos de Deus estão dando lugar a Satanás. E aqui nós temos algo muito importante, que são aqueles crentes que acham, por quem está diante do Senhor, está em frequente com o Senhor, está em comunhão com o Senhor, ele está isento do sofrimento. Ele acha, porque vem à igreja, ele dizima, ele participa, ele frequenta o culto dos homens, das mulheres, as irmãs estão participando, acha que está isento de problemas e aflições. Acha que porque está fazendo para Deus, você não pode sofrer, você não pode passar por adversidade. Quantas vezes nós achamos que o que nós estamos passando hoje não está mais no controle de Deus? Talvez coisas hoje, no dia 31 de dezembro, talvez hoje você entende o que você passou lá no começo do ano. Mas talvez tem coisas hoje que você está passando e ainda não consegue entender. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando essas pessoas, que eles acham que eles estão isentos do problema, isentos da tempestade, ele não quer deixar de ser honrado, mas não quer levar o peso da coroa. Ele quer o mérito, ele quer a glória, ele quer o reconhecimento, mas não quer passar por momentos difíceis. Amém. Pedro olhou para Jesus e disse: espera aí, mestre, como assim o senhor vai lá para sofrer e ser morto? Acredita que por servir ao Senhor estará isento do desfavorável, do desconforto? Só que o que nós temos que entender é que nós fomos chamados para honrar ao Senhor. Nós somos chamados como igreja para fazer o nome dele conhecido. E muitas das vezes esse chamado nos levará em lugares desconfortáveis, em lugares desertos, em momentos até mesmo de solidão. Talvez você achava que ia para lá no tal, mas Deus vai te mandar para o outro lado. Porque quando nós somos chamados por Deus, não é para fazer a minha vontade, é para fazer a vontade de Deus. Aleluia. E muitas das vezes isso nos levará a sacrifícios, isso nos levará a momentos de sofrimento. Essas pessoas que elas estão obstinadas, elas não conseguem entender que o chamado dela é para fazer Cristo conhecido. Elas são egoístas, elas são pessoas focadas demais no que as pessoas vão dizer sobre elas. São pessoas que, ao invés de pensar no que Jesus pensa dela, ela está preocupada com o que fulano vai dizer sobre o que ela está passando. Lembra da história de Jó? Jó pecou? Jó falhou? Mas Deus permitiu para provar que pode sim um homem e uma mulher ser fiel ao Senhor. O que você está passando é para gerar diante da sociedade um testemunho veredito que é capaz de se tornar um homem ou uma mulher temente, fiel
controle de nada. Não é porque não está te agradando que não está agradando Deus. Eu estou falando de pessoas obedientes ao Senhor, pessoas que amam ao Senhor, pessoas que sabem que estão passando por lutas e aflições por serem fiéis ao Senhor. Quando o Senhor, Ele faz a vontade dEle em nós, Ele se responsabiliza por nós. Mas essas pessoas como Pedro, que foi dito: olha, aparta-te de mim, Satanás, são pessoas carnais. O outro tem carne. São pessoas carnais que não têm visão espiritual de nada. O primeiro problema que ele tem, ele começa a murmurar, ele começa a blasfemar, ele começa a criticar, ele começa a condenar, ele começa a apontar o dedo dizendo: mas eu sou fiel, mas eu sou dizimista, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Esses tempos, pessoal, eu fui fazer uma oração. Sabe aquele dia que você está quebrado? Você fala: Deus, eu vou. O que tem para me ouvir é o Senhor mesmo. Então, entrei no escritório, fechei a porta e comecei a orar. Comecei a colocar meus problemas diante de Deus, as minhas dificuldades, as minhas falhas, as minhas necessidades, que para mim era o que eu precisava. E eu, sem pensar, eu disse: eu não mereço isso. E de repente eu ouvi uma voz dizendo: e eu mereci passar o que passei? Não é sobre você, é sobre mim. Talvez nós estamos olhando e dizendo: eu não mereço o que eu estou passando. Mas deixa eu te dizer: para de olhar para você e comece a olhar para Ele. Que você vai começar a ver o propósito dele em você. Não é porque não está como eu quero que não está no controle dele. Se eu fosse perguntar para cada um aqui, talvez você diria: eu queria estar assim, eu queria estar melhor de vida, eu queria ter assim, daquela forma, de outro jeito. Mas é o que você queria. Mas o Senhor sabe. O Senhor, Ele sabe. A Bíblia vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Jesus descreve no versículo 21 dizendo: olha, eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer em Jerusalém, eu vou ser humilhado em Jerusalém, eu vou sofrer injustiça da parte dos anciãos, dos escribas, dos fariseus, e ainda serei morto. A pessoa carnal, ela foca demais no problema, ela olha demais a dificuldade. Mas se Pedro tivesse ouvido o que ele disse no começo ao fim, ele saberia que Jesus não estava decretando derrota, ele estava afirmando a vitória. Porque ele diz: olha, eu vou padecer, eu vou sofrer, eu vou ser morto, mas no terceiro dia. Você não entendeu? Ele está dizendo a Pedro e aos discípulos: olha, eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou padecer, eu vou ser morto, mas no terceiro dia eu irei ressuscitar.
O Deus que nós servimos, Ele não tem poder apenas para te livrar da fornalha. Ele tem poder para te livrar na fornalha. O Deus que eu sirvo, Ele não te livra da fornalha. Ele não te isenta da fornalha. Mas Ele também não te abandona da fornalha. Ele está contigo a todo momento. O propósito dele não é te envergonhar, não é te abandonar, é fazer com que as pessoas saibam que o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje, é o mesmo Deus que cura hoje. O problema é que nós queremos enquadrar Deus nos meus moldes. Porque eu conheço de gente que diz: Deus não existe, Deus esqueceu de mim. Sabe por quê? Porque ele queria que Deus fosse de um jeito, agisse de um jeito, e Deus não correspondeu às expectativas. Deus, Ele caminha por caminhos inescrutáveis, inexplicáveis. Isaías diz: os seus pensamentos não é o meu, o seu caminho também não é o meu. Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quiser, quando Ele quiser. Ele é Deus. Quando nós vemos a história de um jovem chamado José, todos nós conhecemos. Um jovem caçula, até Benjamim nascer, o filho amado da velhice de Jacó, um sonhador. Ele sonhou que ele juntava os feixes e os feixes se dobravam diante dele. Os irmãos não gostou do sonho, Deus deu outro sonho. Eu tive um sonho onde eu via o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Ali começou os planos de Deus. Sabe onde o plano dele começou? Num poço vazio e sem água. Sendo vendido como escravo aos ismaelitas. Sabe o que eu estou dizendo isso para você? Se você conhecer a história de José, você vai ver tanto que aquele garoto sofreu, tanto que aquele garoto padeceu, longe do pai, da mãe, dos irmãos, em uma terra estrangeira, se tornou escravo. Mas sempre você vai ver a Bíblia dizendo: Deus era com ele. Eu não sei, a Bíblia não diz, eu estou conjecturando. Talvez José, em um momento, nem que seja do poço até o Egito, ele pensou: mas não era isso que eu tinha planejado para mim, não. Eu vi o sol, a lua se dobrando, não foi eu caminhando em direção ao Egito, escravo, com as mãos amarradas, não. É isso que nos faz diferente. Porque aquilo que não sai como eu quero, me faz pensar que Deus não está agindo. Durante esse ano, quantas coisas não saíram como você quis? Você planejou, projetou, mas não foi. E Deus vem do outro lado. Você entende o que eu estou querendo dizer?
Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus sempre esteve direcionando tudo. Abra sua Bíblia, Salmo 105, versículo 17. Pedir as irmãs que nos ajudem aí, Salmo 105, versículo 17. Põe o 16 para dar contexto. Chamou a fome sobre aquelas terras, cortando todo o suprimento de pão. Isso aqui é uma descrição sobre a narrativa que Deus fez com todo Israel. Você lembra de que José foi? Vem? De novo? José foi? Vendido. Mas espera aí, Deus está dizendo que ele foi vendido? Enviou à frente deles um homem, José, vendido como escravo. Prenderam-lhe os pés em grilhões e seu pescoço rendeu-se aos ferros, até que se cumprisse sua predição e a palavra do Senhor confirmasse o que profetizara. Põe o versículo 17. Quem vendeu foi os irmãos? Foi. Mas Deus já tinha um plano. Deus já tinha um projeto. E Deus está dizendo: eu enviei José para preparar o povo de Israel. Aquilo que para nós não está dentro do nosso projeto, nunca saiu do projeto de Deus. Não importa a luta, não importa a adversidade, aquilo que para você hoje está sendo sofrimento, talvez você vai chegar no capítulo 50 de Gênesis e vai dizer: olha, o mal que vocês levantaram e planejaram contra mim, Deus transformou em bênção. Deus já tinha um propósito, Deus já tinha um plano perfeito. Não dê ouvido a Satanás. Sabe quem é Satanás? É o opositor. É aquela pessoa negativa, aquela pessoa pessimista, aquela pessoa que se opõe a tudo que vai aos projetos de Deus. Aí eu vou orar por fulano. Não adianta não. Ah, vou fazer uma visita para aquele. Não, já fomos lá. Não dá certo. Sai de mim, Satanás. Deixa eu cumprir meu propósito. Se Deus está me direcionando, é para lá que eu vou. Se Deus está falando comigo, é Ele que eu vou ouvir. Silencie Satanás, silencie essas vozes que querem parar o teu chamado. Jovem, irmãos e irmãs, vou para a igreja hoje. Vai não, estou cansado. Vai não, já foi domingo. Para trás de mim, Satanás. Eu vou cumprir o meu propósito, eu vou cumprir o meu chamado. Eu sou adorador, adorador foi feito para adorar. Abre os teus lábios, igreja. Não permita que o diabo fale enquanto a igreja se silencia. Abra a tua boca, começa a profetizar bênção, começa a profetizar vida, começa a glorificar o Senhor. Não dê crédito a Satanás. Algumas coisas podem sair do nosso controle, mas nunca sairá do controle de Deus. Nós precisamos dar crédito à voz do Senhor. Algumas vezes, nós vamos passar por certas lutas e dificuldades. Mas isso não significa a ausência da presença de Deus. Todas as vezes que Deus permitir você passar por uma situação, Ele vai estar com você. O Deus que nós servimos, Ele não está limitado a nada. Nada pode limitar o poder de Deus. A palavra diz: agir do Senhor, quem impedirá?
Meu irmão, se Deus é conosco, Romanos 8, quem poderá ser contra nós? Se Deus te deu uma palavra, obedeça essa palavra. Se Deus está te chamando, então vai em direção ao chamado de Deus. Não fique olhando para o problema, não fique olhando apenas para a dor, mas olhe para aquele que é digno. Quem Cristo estava dizendo: olha, eu vou padecer, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas no terceiro dia. Ei, até aqui o inimigo pode, mas daqui para frente não. Daqui para frente, Cristo estava dizendo: eu vou padecer, eu vou para a cruz, mas a cruz não me segurará, o túmulo não vai ser capaz de me segurar, porque a vitória já está decretada. Em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Eu creio na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é vitória para aqueles que creem, é escudo para aqueles que confiam. Não dê ouvido a Satanás. Talvez durante esse ano você acabou dando ouvido. Você queria fazer e não fez. Você queria ir e não foi. Mas 2026 tem que ser diferente. Conversava com jovens aqui em São Bernardo sábado. Até quando nós vamos continuar projetando e nunca vamos sair da teoria? Olha para o lado aí, olha para quem está do seu lado e diz para ele: Você diz para ele, é um escolhido. Você tem chamado. Você tem talento. Desenterre esse talento, igreja. Deixa Deus te usar. A palavra do Senhor diz lá em João: erguei os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos. A Bíblia diz: rogai ao dono da seara para que mande trabalhadores. Ei, a casa do Senhor está precisando de ministros, de pastores, de líderes, de jovens fiéis, está precisando de tocadores, está precisando de evangelistas, está precisando de pessoas que ornamentam na casa do Senhor, está precisando de professores. A igreja do Senhor está carente, porque o mundo carente, precisando de um milagre. Lá fora, irmãos, tem gente precisando de uma cura. Lá fora tem gente precisando de um milagre. O corpo de Cristo sou eu e você. E nós também temos sua segunda pessoa. Versículo 24. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida. Essa aqui não é o que não quer sofrer, é aquele que acha que pode servir ao Senhor sem renúncia. Tem pessoa que está na igreja 10 anos, 15 anos, mais ou menos, ele continua a mesma coisa. Por quê? Renúncia. Se você ainda não renunciou nada, de fato você nunca conheceu Cristo de verdade. Se você nunca renunciou nada a Cristo, ainda de fato nunca conheceu o Senhor dos Exércitos.
Porque o primeiro a renunciar foi Cristo. Filipenses 2, 5 ao 10. Pois sendo Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou de si, assumindo forma semelhante a servo. O primeiro a renunciar foi o nosso Deus. Ele abriu mão de toda a sua glória para que pudesse se resgatar toda a humanidade. Se você ainda, como se diz cristão, nunca renunciou nada a Deus, será que você conhece Deus de verdade? Paulo, um dos maiores missionários que nós temos no Novo Testamento, o maior plantador de igreja, ele diz: tudo que eu tenho, tudo que eu aprendi, tudo que eu conquistei, eu considero como perda. Eu considero como esterco, sem valor. Filipenses 3,8, coloca aí para nós, por favor. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, aos quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Você acha que Deus só quer que você renuncie o pecado? Nem tudo é sobre pecado. Tem coisa que realmente só não convém o cristão fazer. Era pecado a Eva ficar conversando com a serpente? Não. A Bíblia diz que colocarei inimizade entre você e a serpente. O que é o antagônico de inimizade? Amizade. O oposto de inimizade é amizade. Ela tinha amizade com ela, conversava com ela, mas chegou um momento que não deu certo. Não é só sobre pecado, não é só sobre uma coisa ou outra. A Bíblia diz: estreita é a porta e difícil é o caminho, apertado é o caminho. Passar por uma porta, você passa, mas o caminho também é estreito. Não é só a porta, mas tem um caminho que eu preciso percorrer. E esse caminho sem renúncia não equivale a nada. Como podemos querer servir ou ser um seguidor de Cristo sem renunciar os nossos prazeres e deleites? Quando nós entendemos isso, Jesus está dizendo: a coisa mais importante não é aqui, é o porvir. Leia comigo, versículo 26. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder sua alma? Ou que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Sabe o que Jesus estava dizendo? O corpo, ele é terreno. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15: carne e sangue não é da ordem de Deus. Ele estava dizendo: olha, o corpo é frágil, é temporário. O corpo não subsiste sem a alma. Mas por que ele está falando da alma? O que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Ele está dizendo: a alma é eterna, o corpo não é eterno. A alma sobrevive sem o corpo, mas o corpo não sobrevive sem a alma. Ele está dizendo: vocês dão mais valor àquilo que é terreno do
do que aquilo que é eterno. Aleluia. Vocês se preocupam com a saúde? Tem que preocupar, está errado não. Com a estética, com a roupa, com o falar, com o status, do que você anda, aonde você come. Você pode ver, você vai acabar aqui hoje. Se você entrar nas redes sociais e começar, a pilha deve estar acabando aqui. Se você entrar nas redes sociais, você vai ver todo mundo postando assim: passei Réveillon em tal lugar, na praia, cheio de status, restaurante, churrascaria, cada um em um lugar diferente. Eles querem que você veja o quanto ele cresceu, o quanto ele está próspero, o quanto ele se veste bem, aonde ele tem condição de levar a família dele. Só que está todo mundo preocupando só com o corpo. Você está correndo atrás de sonhos, de faculdades, trabalhos. Pode correr? Pode. Mas isso não vai te levar para o céu. Talvez essa mensagem de virada de ano não seja tão agradável, mas ela é reflexiva mesmo. É para você pensar aonde está os teus valores, os teus princípios. Muitas pessoas, principalmente os jovens que estão em uma grade horária curricular estudando, se ele tem folga na segunda-feira, ele quer um lazer. Então nós estamos trabalhando demais, estudando demais, precisa de um lazer, tá? Né? Uma descontraída, dar uma relaxada. Se eu tenho folga na terça-feira, não, que dá, aqui cabe um curso, aqui dá para fazer, estudar um inglês, estudar um francês, dá para fazer algo. Mas você nunca vai ver, nossa, onde tem folga, aqui cabe um momento de oração. Eu posso tirar esse tempo para Deus. Eu posso tirar meu momento com Deus. Eu posso cuidar da minha alma. A Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e vos darei descanso para as vossas almas. Não é o corpo, é a alma. Todo mundo se preocupando. Por que tem muita gente em depressão? Por que tem muita gente cheio de coisas na mente? Porque não encontrou descanso para a alma. Você só vai encontrar descanso no Senhor, irmãos. Você precisa renunciar. Sabe o que eu falei para Deus esse ano? Falei: Deus, eu estou fazendo coisa demais. Não está tendo o tempo que eu preciso. Não é nem o que eu quero, o que eu preciso como ministro. Se eu não der conta de largar, tira de mim. Tem coisa que nós estamos sendo engolidos pela rotina, pelo trabalho, pelo cansaço. E Deus está onde? O que você poderá dar em troca da sua alma? Nós, quando chegar ao final de tudo, você vai ver que haverá dois julgamentos. Nós teremos o trono branco, que é o julgamento final para os ímpios, condenação eterna para todos aqueles que não foram encontrados o nome no livro da vida. E nós temos aqui no versículo 27, que diz: mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Aqui é o outro trono, tribunal de Cristo. E aqui, pessoal, a pergunta é: o que você fez
se colocar de pé? Aleluia. Medita comigo nisso nesse momento. Jesus está dizendo aos discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Quem quer negar a si mesmo? As suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos. Você não vai pegar nada ruim, não. Você vai ter ainda algo melhor. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Talvez você... Por que nós estamos falando perder a vida? A Bíblia diz: aquele que perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Os jovens estão aqui. Você já viu algum jovem da sua idade falar: você é novo demais para servir a Deus? Não, mas você casou novo demais, Deus. Tanta coisa para você desfrutar e viver. Você não vai viver, não. É isso aqui. Para os loucos, para os ímpios, isso aqui é perda de tempo. Mas para nós, é a verdadeira vida. Você poderia estar em qualquer outro lugar. Já falei diversas vezes para minha esposa: fiz 30 anos esse mês. Nunca passei a virada de ano sem ser na igreja. Amém. E não abro mão. O melhor lugar para se estar é na igreja. Quando nós entendemos que um dia, todos os dias da nossa vida, um dia, Samuel, nós estaremos diante do Senhor. É eu e Ele. Ele e eu. E a pergunta que pode ser feita será: o que você pode dar em troca da sua alma? Aleluia. Diante do tribunal, Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. Você vai chegar para o Senhor e dizer: não, Senhor, mas está aqui meu diploma. Eu formei. Senhor, eu trabalhei tanto, ó. Estou tirando meus 10 mil por mês. Senhor, eu não fui na igreja esse ano porque eu queria viajar com a minha família. E esse ano eu fui para a praia. É isso que você vai dizer para ele? Mas e naquele culto de oração? Que você estava em casa e não fazendo nada? E naquele dia de Santa Ceia? Onde você estava? Quando o pastor perguntou: tem alguém que quer receber Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Onde você estava? O que você vai poder dizer para ele? Lá não haverá desculpa. Porque o salmista Davi diz que ele tem anotado em um livro todos os dias da minha vida. Você pode enganar a mim, você pode enganar o pastor, mas a Deus, não. Você não vai conseguir dinheiro para comprar tua alma. Você não vai poder dar ao Senhor fama, status, privilégio, nada disso. Bens materiais, nada. Coloca em Salmos 49, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz: ninguém é capaz de redimir a seu próprio irmão, ou pagar a
a Deus o valor de sua vida. Porquanto o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Não há nada que você vai fazer aqui. O que adianta você correr atrás de tantas coisas, irmãos? O que adianta você morrer de trabalhar? Você não ter tempo para a casa do Senhor? Você não ter tempo para o Senhor? Já disse aqui e vou voltar a dizer. Hoje, estava conversando com um jovem, esses dias estavam viajando, e ele disse uma coisa que dá muito dinheiro, mas é ilegal, mas dá muito dinheiro, que é o garimpo de ouro. Ele falou assim, tem um amigo dele, que já tem as pessoas que separa lá o lugar, e ele vai lá e busca 3, 4 quilos de ouro. Só que se você não souber, as mesmas pessoas que dizem para você buscar, eles te mandam te matar. Porque é uma coisa muito perigosa. Ele tem todo o jeito de lá, você coloca até o ouro dentro do pneu, para ninguém ver. É uma coisa bem organizada. Eles matam por causa do ouro. Por causa do dinheiro, você vê pessoas pisando umas nas outras, enganando, mentindo, roubando para crescer em cima de outros. Mas João descreve o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, dizendo: as ruas são, o mar é de, e os muros de jaspe. Sabe o que o João está dizendo? O ouro que você não via para trabalhar, agora não serve para nada. Ele é pisado. O ouro perdeu o valor, agora que nós pisamos em ouro. Um dia, irmão e irmã, tudo isso que tem acontecido, um dia nós prestaremos conta. Sabe por que eu trouxe essa mensagem para você? Porque eu quero que o ano que vem você exerça o teu chamado na casa do Senhor. Eu quero que você coloque em prática o seu dom e o seu talento. Glória a Deus. Como aquela parábola do homem que deu talentos a um, a outro. Um dia ele vai voltar. E ele vai vir buscar. E ele vai perguntar: o que você fez com o talento que eu te dei? Neste momento eu quero orar com você.